Boa noite a todos, eu sou o narrador, e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre casas novas. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Mudar para Raleigh, na Carolina do Norte, parecia ser a culminância de tudo o que minha esposa e eu havíamos trabalhado tanto para conquistar. Economizamos por anos para poder comprar essa casa, uma linda casa no estilo artesão, com um grande quintal nos fundos. Desde o momento em que pisamos na varanda, parecia que já era o nosso lar. Minha esposa, Jade, já estava imaginando as decorações de feriado, e nossos 2 filhos, Tyler e Zoe, correram pela casa escolhendo seus quartos. No começo, tudo correu como planejado. Conhecemos alguns dos vizinhos e fomos nos ajustando à nossa rotina. As crianças amaram o quintal e eu até comecei a fazer pequenos projetos pela casa para deixá-la realmente com a nossa cara. Mas, cerca de uma semana depois de nos mudarmos, começaram a acontecer coisas pequenas. Pequenos detalhes estranhos que, à primeira vista, não pareciam grande coisa, mas que foram se tornando cada vez mais evidentes. Tudo começou com as batidas à porta. Elas sempre aconteciam tarde da noite. Eu comecei a achar que era uma brincadeira. Talvez algum adolescente do bairro fazendo graça. Eu ia até a porta, abria e não encontrava ninguém. Só a varanda vazia. Jade ria disso, mas depois da 3ª ou 4ª vez, até ela começou a se sentir desconfortável. Então vieram os bilhetes. Eles apareciam na varanda. Pedaços de papel com mensagens enigmáticas e inquietantes escritas em uma caligrafia áspera. Coisas como essa casa se lembra e vocês não pertencem aqui. A primeira vez que encontrei-o, amassei e joguei fora, pensando que era algum tipo de brincadeira estranha. Mas os bilhetes continuaram a aparecer, cada um mais perturbador que o anterior. Jade queria chamar a polícia, mas eu não via sentido. O que diríamos? Que alguém estava deixando bilhetes assustadores. O verdadeiro ponto de virada aconteceu uma noite quando Jade me acordou. Sua voz estava trêmula. "Tem alguém lá fora?" Ela sussurrou. Eu me levantei da cama e fui até a janela. Na beira da nossa propriedade, na escuridão, estava uma mulher. Ela usava um casaco longo. O cabelo solto emoldurava seu rosto, cobrindo partes dele. Ela estava ali, só observando a casa. Quando saí para fora e iluminei ela com a minha lanterna, ela virou e saiu, desaparecendo na escuridão. No dia seguinte, liguei para o antigo proprietário. Ele era um cara simpático, na casa dos 40 anos, e quando nos conhecemos durante a venda, ele me deu seu número pessoal e disse para eu ligar se precisasse de alguma coisa. Ele parecia ansioso para vender a casa. Então perguntei a ele se já tinha acontecido algo estranho enquanto ele morava lá. Eu estava esperando que ele dissesse que havia algum problema com a casa, mas a resposta dele me deixou desconcertado. Ele disse: "Eu estava esperando que ela te deixasse em paz." "Ela?" perguntei, sentindo meu estômago afundar. "Minha ex-mulher", ele admitiu. "Ela não está bem, é obcecada por essa casa. Mesmo depois do divórcio, ela se recusou a aceitar que não era mais dela. Eu a vi vagando pela propriedade, olhando pelas janelas. As coisas pioraram com o tempo. Ela começou a deixar bilhetes, mexer nas portas. Desculpe, eu achei que ela fosse superar depois que eu fui embora." Ele finalizou. Desliguei o telefone, sentindo uma raiva misturada com uma sensação de desconforto profundo. Não era só uma estranha bagunçando a nossa vida. Era alguém com uma ligação direta à casa. Alguém que ainda acreditava que ela era dela. Depois dessa conversa, Jade e eu decidimos tomar algumas precauções. Instalamos câmeras de segurança ao redor da propriedade e colocamos trancas mais fortes nas portas e janelas. Por um tempo, as coisas pareceram se acalmar. As batidas pararam e não houveram mais bilhetes. Mas, quando tudo parecia estar mais tranquilo, a vandalização começou. Tudo começou com pequenas coisas. Riscos na porta da frente, plantas do jardim arrancadas. Então, numa noite, acordamos com o som de vidro se quebrando. Uma pedra foi arremessada pela janela da sala de estar. Corri para fora, mas quem tivesse feito aquilo já tinha ido.
Ao longe, sob a fraca luz do poste de rua, eu pensei ter visto uma sombra se afastando. No dia seguinte, encontramos um bilhete pregado na porta. Sile vai se arrepender. Jade estava aterrorizada, e pela primeira vez eu comecei a me perguntar se tínhamos cometido um erro comprando aquela casa. Mas eu não podia deixar ela vencer. Essa era nossa casa agora, e eu não ia deixar que ela nos expulsasse. Cerca de uma semana depois, as coisas finalmente ultrapassaram o limite. Era tarde e as crianças estavam dormindo. Jade e eu estávamos na cozinha quando ouvimos um forte barulho contra a porta da frente. Peguei um taco de beisebol e abri a porta para encontrar outro bilhete pregado na madeira com uma faca. Essa casa não quer vocês. Chamamos a polícia naquela noite. Quando eles chegaram, mostramos o bilhete e a faca e explicamos tudo o que vinha acontecendo. Eles prometeram patrulhar a área com mais frequência e levaram a faca como evidência. Alguns dias depois, conseguiram pegar ela. Ela estava se esgueirando pelo beco atrás de nossa casa, observando as janelas. Quando a prenderam, ela ainda estava com um caderno cheio de observações detalhadas sobre nossa família. A que hora saíamos de casa, quando as crianças brincavam lá fora, até o que comíamos no jantar. Sua obsessão foi muito além do que poderíamos imaginar. A prisão dela deveria nos trazer paz, mas suas últimas palavras ficaram comigo. Enquanto os policiais a levavam embora, ela olhou por cima do ombro e disse: "Essa casa não é de vocês." Durante meses, essas palavras me assombraram. As crianças não parecem perceber, mas Jade e eu não temos dormido bem desde então. Mantemos as câmeras de segurança ligadas 24 horas por dia e checamos todas as trancas 2 vezes antes de ir para a cama. Algumas noites, Jade e eu nos sentamos na sala de estar, com as cortinas bem fechadas, e conversamos sobre nos mudarmos, mas a ideia de abandonar tudo parece como admitir a derrota. Colocamos tanto de nós nessa casa, nosso dinheiro, nossa energia, nossos sonhos. Abandoná-la seria deixar que ela ganhasse. Ainda assim, a sensação de segurança que uma vez sentimos se foi, substituída por uma constante sensação de desconforto. Uma noite, enquanto estava sentado na varanda com uma xícara de café, me peguei olhando em direção ao beco. Estava vazio, claro, mas minha mente continuava distorcendo a realidade, criando sombras onde não havia nenhuma. Tyler veio até a varanda para brincar no quintal. Hesitei antes de acenar afirmativamente, percebendo o quanto as ações dela nos afetaram. Até algo tão simples quanto deixar as crianças brincarem fora de casa parecia perigoso. Às vezes, quando estou sozinho em casa, sinto isso, uma pressão, uma vigilância que não consigo explicar. Estamos tentando seguir em frente, recuperar a vida que sonhamos quando compramos essa casa. Jade começou a plantar flores no jardim novamente e eu venho consertando o dano na janela da sala. Mas, algumas noites, quando o vento sopra na direção certa, penso ouvir um leve toque na porta. O dia em que comprei o duplex, em setembro de 2022, quando comprei o duplex em Syracuse, Nova York, achei que tinha feito o investimento perfeito. Aos 40 anos, sendo técnico de TI, passei anos economizando para adquirir um imóvel onde pudesse morar confortavelmente, alugando a segunda unidade para cobrir as despesas. O duplex parecia atender a todos os requisitos, um bairro tranquilo, preço razoável e um toque de charme que fazia com que fosse um lugar acolhedor. Me mudei para o apartamento de cima enquanto trabalhava na preparação do de baixo para ser alugado. Ele precisava de alguns reparos, como pintura, novos pisos e alguns consertos no encanamento, mas nada que eu não pudesse resolver. Meus dias eram divididos entre o trabalho de TI e os ajustes no apartamento de baixo. A princípio, tudo parecia estar bem. A casa ficava bem tranquila durante o dia, e eu achava que qualquer som estranho era só parte do charme da casa velha. Mas, no final da primeira semana, comecei a perceber coisas que não faziam sentido. Tudo começou com sons sutis à noite. Enquanto eu estava no apartamento de cima, assistindo TV ou lendo, ouvia barulhos vindo do apartamento de baixo, um leve baque aqui, um rangido baixo ali. Inicialmente, pensei que era só a casa velha fazendo os sons típicos ou talvez algum animal passando. Afinal, era um edifício antigo, mas os barulhos começaram a acontecer cada vez mais, e cada um parecia mais estranho.
Uma noite, enquanto estava deitado na cama, rolando pelo meu celular, ouvi o que soava como passos vindo do corredor do apartamento de baixo. Não eram altos, mas continuavam vindo, um após o outro, se movendo de um lado para o outro. Eu congelei, ouvindo atentamente. Minha primeira ideia foi de que alguém tivesse invadido. Peguei uma lanterna e desci as escadas o mais silenciosamente que consegui, com a mão tremendo enquanto segurava a maçaneta. O apartamento de baixo estava vazio. As portas estavam trancadas e as janelas fechadas. Nada parecia fora do lugar. Revisei tudo, até o acesso ao espaço de rastreamento na sala de utilidades, que eu não tinha aberto desde que me mudei. Estava lacrado. Convencido de que estava imaginando coisas, subi de volta para o apartamento de cima. Durante a semana seguinte, os barulhos continuaram. Durante o dia, o apartamento de baixo ficava em silêncio, mas à noite, ele se animava com passos, leves baques, de vez em quando, um som suave de algo arrastando pelo chão. Cada vez que eu verificava, não encontrava nada. Isso começou a mexer com a minha cabeça. Eu ficava deitado, acordado, tentando ouvir até o menor som, com minha mente passando por várias possibilidades. Seriam invasores, algum tipo de animal, ou algo ainda mais estranho. Certa noite, determinado a descobrir o que estava acontecendo, decidi ficar acordado até tarde e tentar pegar quem ou o que estava causando aquele caos. Apaguei as luzes e me sentei na janela, de frente para a porta da frente do duplex. Horas se passaram e nada aconteceu. Quando eu já estava prestes a desistir, ouvi novamente o som distinto de uma cadeira raspando no chão. Corri para baixo e abri a porta com tudo. O apartamento estava escuro e parado. Verifiquei cada cômodo, com meu pulso acelerado enquanto me aproximava da sala de utilidades. O painel de acesso ao espaço de rastreamento estava ligeiramente aberto. Meu estômago se revirou enquanto me agachava para investigar. Parecia que ele havia sido aberto recentemente. Poeira e detritos cobriam o chão ao redor, e pequenas manchas nas bordas indicavam que o espaço era usado com frequência. Na manhã seguinte, chamei um amigo que trabalhava com construção para me ajudar a inspecionar o espaço de rastreamento. Juntos, conseguimos abrir o painel e iluminamos o local com nossas lanternas. O espaço de rastreamento era maior do que eu imaginava, se estendendo por toda a casa e conectando as duas unidades. O cheiro era de umidade e terra, e o teto baixo nos forçava a rastejar com as mãos e joelhos enquanto nos movíamos para dentro. A lanterna iluminou algo que me deixou sem fôlego: uma cama improvisada, cobertores, um travesseiro e até alguns itens pessoais. Uma garrafinha de água, um livro de bolso antigo e um pacote de batatas fritas meio comido. Alguém estava morando ali. Cravlamos mais para dentro, seguindo o espaço estreito até chegarmos a uma pequena abertura que levava ao closet do apartamento de baixo. O painel de acesso tinha sido cuidadosamente cortado e estava escondido atrás de uma fileira de casacos deixados pelo antigo proprietário. Era o esconderijo perfeito, completamente invisível, a menos que você soubesse onde procurar. Fiquei horrorizado. Quem quer que tivesse morado ali podia se mover livremente entre o espaço de rastreamento e o apartamento de baixo, sem ser detectado. Pior, poderia facilmente ter acessado meu apartamento, se quisesse. O pensamento de alguém se movendo silenciosamente sob meus pés enquanto eu dormia fez minha pele arrepiar. Meu amigo e eu selamos o painel de acesso naquele dia, mas a sensação estranha não desapareceu. Naquela noite, decidi ficar no apartamento de cima e vigiar. Tranquei todas as portas e janelas e fiz uma barricada improvisada no topo das escadas. Por volta da meia-noite, os barulhos começaram novamente. Desta vez, estavam mais altos. Passos seguidos pelo som de uma porta rangendo. Liguei para o 911, sussurrando para o operador que alguém estava na casa. Enquanto esperava a polícia, ouvi os passos se aproximando da escada. Senti a tensão no estômago, me preparando. O silêncio era esmagador. Quando a polícia finalmente chegou, eles vasculharam o apartamento de baixo e encontraram o ocupante do espaço de rastreamento. Era um homem com cerca de 50 e poucos anos, desleixado e claramente perturbado. Ele afirmou que costumava morar no duplex e que ainda era sua casa. "Eles não podem me fazer sair", murmurou, enquanto os policiais o escoltavam para fora.
Seus olhos estavam fixos em pontos imaginários, como se estivesse procurando algo. A polícia me disse que ele estava invadindo o espaço de rastreamento havia meses, possivelmente até antes de eu comprar a propriedade. Ele se esgueirava para o apartamento de baixo durante a noite, tomando cuidado para não deixar muitos vestígios de sua presença. O pensamento de ele ter vivido ali tão perto de mim, me observando das sombras, fez meu estômago embrulhar. No dia seguinte, lacrei o espaço de rastreamento, instalando uma trava pesada e reforçando o painel de acesso com chapas de metal. Também troquei as fechaduras de todas as portas e adicionei sensores de movimento ao redor da propriedade. Apesar dessas precauções, o duplex nunca mais teve a mesma sensação. Cada pequeno barulho, o rangido dos pisos, o vento balançando as janelas, deixavam meus nervos à flor da pele. Não conseguia parar de me preocupar que ele voltasse de algum jeito, encontrando uma maneira de entrar novamente. Ele esteve ali por tanto tempo, observando em silêncio, e poderia voltar tão facilmente. Acordava no meio da noite, tensa, tentando ouvir qualquer som estranho. Meu corpo rígido de antecipação. Se há uma lição que aprendi com tudo isso, é nunca ignorar barulhos estranhos ou sinais de algo incomum em sua casa. O que parece um simples barulho pode ser algo muito mais perturbador. Meses depois, ainda me arrepio só de pensar nisso. O duplex deveria ser um novo começo, um investimento inteligente. Em vez disso, me mostrou como nossa sensação de segurança pode ser frágil, até mesmo em nossas próprias casas. Comecei a procurar um novo lugar, bem longe de Syracuse. Até lá, vou verificar cada tranca, cada janela e cada canto da casa antes de ir para a cama. O que mais me assusta é perceber quanto tempo ele pode ter ficado lá. Quantas noites eu dormi tranquilamente enquanto ele se movia silenciosamente abaixo de mim. Quantas vezes eu estive completamente alheio à sua presença. O duplex deveria ser um novo capítulo, mas, em vez disso, virou uma história que nunca vou esquecer. E, não importa para onde eu vá, sempre olharei por cima do ombro, me perguntando se ele conseguiu encontrar outro espaço de rastreamento para chamar de casa. Em julho de 2022, eu me mudei para um aconchegante bungalow em Tampa, na Flórida. Era o tipo de casa que eu sempre imaginei para mim mesma. Bonita, com persianas brancas, um pequeno jardim e espaço suficiente para me sentir em casa. Como sou professora, queria um lugar para relaxar depois dos longos dias na sala de aula. Essa casa parecia perfeita. Tudo nela, desde a rua arborizada até a varanda acolhedora, parecia o começo de um novo capítulo. As primeiras semanas foram uma maravilha. Passei as noites arrumando os móveis, pendurando fotos e tomando chá gelado na varanda enquanto o pôr do sol pintava o céu. Sempre sonhei em ter um lugar assim, algo que fosse completamente meu. Mas, assim que comecei a me acomodar, algo estranho aconteceu. Uma noite, enquanto corrigia uns papéis no sofá, a luz da sala piscou. Não foi algo constante, apenas uma diminuição rápida da luminosidade, que logo voltava ao normal. Não percebi isso de imediato, achando que fosse apenas uma lâmpada velha ou uma pequena oscilação de energia. Afinal, a casa foi construída na década de 1950, então uma peculiarizinha era de se esperar. Mas as piscadas não pararam. Nos dias seguintes, elas se tornaram mais frequentes. Troquei a lâmpada da sala, achando que isso resolveria o problema, mas não resolveu. Então, as piscadas começaram no corredor, depois na cozinha. Pareciam se mover de um cômodo para outro, quase como se seguissem um padrão. Eu pensei que fosse provavelmente a fiação velha, mas o padrão parecia tão deliberado que não podia ignorar. No começo, tentei dar risada, me dizendo que talvez a casa tivesse personalidade. Mais tarde da noite, quando a casa estava quieta e as luzes começavam a piscar, ficou mais difícil ignorar. Não parecia aleatório, parecia intencional. As luzes piscavam e voltavam à intensidade em uma ordem específica. Corredor, cozinha, sala, sempre a mesma sequência, sempre tarde da noite. Uma noite, enquanto me preparava para dormir, as luzes piscavam justo quando passei em frente à porta do sótão no corredor. Meus olhos se voltaram para cima, e por um momento, achei ter visto um menor movimento de sombra abaixo da tampa do sótão. Fiquei lá,
olhando para o teto, mas tudo estava tranquilo. Balancei a cabeça e me disse que era apenas minha imaginação. Na segunda semana, eu já estava ficando irritada. Chamei um eletricista para inspecionar a fiação. O homem que chegou era simpático e profissional. Passou quase 2 horas verificando todos os circuitos, tomadas e o painel de disjuntores. Até subiu no sótão para garantir que não houvesse cabos danificados ou roedores causando problemas. Quando ele desceu, parecia perplexo. "Está tudo bem", disse ele, enxugando o suor da testa. "Nada de fios soltos, nem conexões defeituosas. Honestamente, seu sistema está em ótimo estado. Não sei o que pode estar causando as piscadas." Eu acenei com a cabeça, forçando um sorriso. "Obrigado por verificar." As palavras dele não ajudaram. Se a fiação estava boa, o que estava fazendo as luzes piscarem? Naquela noite, as luzes piscavam novamente, seguindo o mesmo padrão estranho e deliberado. Dessa vez, me sentei no sofá, assistindo a cada cômodo diminuir a intensidade das luzes em sequência, tentando me convencer de que não era nada, mas sentia como se a casa estivesse tentando me dizer algo. Na semana seguinte, as piscadas se tornaram mais frequentes e o padrão mudou. Em vez de se mover de cômodo para cômodo, as luzes pareciam direcionar minha atenção para áreas específicas: o corredor, o armário, o canto da sala, a porta do sótão. Era como se a casa estivesse me guiando, me incentivando a olhar mais de perto. Uma noite, enquanto limpava a cozinha, a luz acima de mim piscou 3 vezes rapidamente. Olhei para o corredor, onde a porta do sótão se destacava. Meu coração afundou. Eu não tinha tocado naquela porta desde que me mudei. A ideia de subir em um sótão escuro e empoeirado me dava calafrios, mas as luzes piscando pareciam insistentes. Me disse que era tudo coisa da minha cabeça, que eu estava apenas cansada, mas conforme os dias passavam, a atmosfera da casa ficava mais pesada. Já não parecia mais um refúgio aconchegante, parecia que algo estava me vigiando. Uma noite, depois de um dia particularmente longo, estava lendo na cama quando a luz do quarto começou a piscar. Dessa vez, não parou. As piscadas ficaram mais rápidas, mais erráticas, até que a lâmpada finalmente se apagou, deixando-me em total escuridão. Peguei meu celular, cuja tela emitia uma luz fraca, e decidi que não podia ignorar mais. Eu tinha que verificar o sótão. A porta do sótão ficava no teto do corredor, acessível por uma escada dobrável. Eu tinha evitado aquilo desde que me mudei, mas agora sentia que não tinha mais escolha. Peguei uma lanterna na gaveta da cozinha e abri a escada, cujas dobradiças rangiam alto no silêncio da casa. Os degraus de madeira estavam instáveis sob meu peso enquanto subia. Quando cheguei ao topo, apontei a lanterna para o sótão, iluminando um espaço cheio de teias de aranha, isolamentos e caixas esquecidas. Foi então que vi uma lâmpada nua pendurada no centro do sótão. Ela piscava fraca, lançando sombras erráticas que dançavam nas paredes. Estiquei a mão, os dedos trêmulos, mas antes que eu pudesse tocá-la, a lâmpada piscou violentamente e apagou, mergulhando o sótão na escuridão total. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, ouvi um som suave, quase como um pano roçando contra a madeira. O barulho vinha do canto mais distante do sótão. Eu girei a lanterna naquela direção, mas a luz só revelou mais sombras. "Olá!" sussurrei. Não houve resposta. O pânico me tomou, mas consegui me mover de volta para a escada, apertando a lanterna com toda a força que eu tinha. Não esperei para ver o que estava fazendo aquele barulho. Desci o mais rápido que pude, quase tropeçando de tanta pressa. Assim que voltei para o corredor, bati a porta do sótão com força e a tranquei, embora soubesse que não adiantaria muito. Naquela noite, fiquei sentada no sofá com todas as luzes acesas, me assustando com cada barulho que a casa fazia. De manhã, eu já havia decidido, não passaria outra noite lá. Liguei para alguns amigos para me ajudar a arrumar minhas coisas. Quando chegaram, tentei explicar o que havia acontecido, mas as palavras soaram vazias, até para mim. Deixei de fora a parte da lâmpada e do barulho. Parecia impossível demais para acreditar. Eles me ajudaram a juntar minhas coisas e saímos da casa naquela tarde. Entreguei as chaves para o senhorio sem olhar para trás. Até hoje,
Não sei o que causava as luzes piscando ou o que estava me esperando no sótão. Me disse que foi só um problema elétrico, mas lá no fundo, não estou convencida. Seja o que for, não queria que eu estivesse lá. E eu fico mais do que feliz em ficar longe. A memória daquela casa ainda permanece. Toda vez que passo por uma casa velha ou vejo uma luz piscando, me lembro daquela noite. Quando nos mudamos para a casa velha em Columbus, Ohio, parecia um sonho realizado. Minha esposa Camila e eu finalmente encontramos um lugar grande o suficiente para nossa família. Uma casa antiga e charmosa com bastante espaço para nossos 2 filhos, Liam e Sophie, correrem por aí. Eu adorava a ideia de me estabelecer em um lugar com um quintal, onde as crianças pudessem brincar. A casa era um pouco antiquada, com papel de parede velho, mas isso fazia parte do seu charme. Passamos os primeiros dias organizando tudo. Liam e Sophie estavam encantados com seus novos quartos e não perderam tempo explorando o quintal. Parecia perfeito. Tudo começou cerca de uma semana depois de nos mudarmos. Uma tarde, Sophie entrou correndo na cozinha segurando um pedaço de papel. Papai, olha, eu desenhei o homem do quintal, ela disse animada. Olhei para o desenho e sorri. Era um daqueles desenhos típicos de criança. Figuras de palito, uma casa e uma figura alta de pé perto da cerca. Esse é o seu amigo imaginário. Brinquei. Não, Sophie disse, balançando a cabeça. Ele é real. Liam, que estava sentado à mesa da cozinha colorindo, entrou na conversa. Sim, ele estava em pé perto da árvore. Ele nos observa quando estamos brincando. Dei de ombros, achando que era só uma brincadeira. As crianças têm uma imaginação muito fértil, mas, nos dias seguintes, elas continuaram desenhando o homem. Cada desenho tinha a mesma figura. Um homem alto com um chapéu, sempre de pé no mesmo lugar no quintal. Era estranho, mas não dei muita importância. Uma tarde chuvosa, decidi enfrentar o sótão. Era um daqueles espaços que a gente sempre evitava, cheio de poeira, bagunçado e com coisas velhas esquecidas. Armado com uma lanterna e uma vassoura, subi pela escada rangente e comecei a vasculhar as caixas e móveis antigos. Enquanto movia um baú velho, notei algo escondido atrás dele. Um monte de papéis amarelados presos com um elástico quebrado. Curioso, peguei-os e comecei a folhear. Eram desenhos de crianças, e todos mostravam a mesma figura. Um homem alto com um chapéu, sempre no quintal. Fiquei mal. Os desenhos pareciam antigos, como se estivessem lá há décadas. O papel estava frágil, as bordas desgastadas, mas a semelhança com os desenhos de Liam e Sophie era impressionante. Não era só parecido, era idêntico. Desci com os desenhos e mostrei para a Camila. Olha isso, disse, espalhando-os na mesa de jantar. Estavam no sótão. São iguais aos que o Liam e a Sophie têm feito. Camila franziu a testa enquanto olhava os desenhos. Isso é estranho, ela disse. Talvez seja coincidência, mas não parecia coincidência. Havia muitas semelhanças, a figura, o quintal, até o estilo dos desenhos. Era demais para ignorar. No dia seguinte, decidi ligar para o corretor de imóveis e perguntar sobre os antigos donos. Ele me passou os contatos do homem que havia vendido a casa, um tal de Robert. Ele foi simpático quando liguei, mas sua voz mudou quando mencionei os desenhos. Esses desenhos, eu disse, os seus filhos alguma vez desenharam algo assim? Um homem no quintal. Houve uma longa pausa. Esses desenhos eram meus, Robert disse. Eu os fiz quando era criança. Meu coração afundou. O que você quer dizer com isso? Por que você os desenhou? Perguntei. Comecei a ver ele não muito depois de nos mudarmos. Robert explicou. No começo, era só durante o dia. Eu via ele em pé perto da cerca, me observando. Meus pais acharam que eu estava inventando, mas então comecei a ter pesadelos. Ele estava dentro de casa, parado na beirada da minha cama. Seus pais descobriram quem ele era. Perguntei, sentindo minhas pernas fraquejarem. Meu pai investigou. Robert disse. Descobriu que o homem que construiu a casa morreu pouco depois de terminar. Ele estava trabalhando no quintal quando isso aconteceu. Disseram que foi um infarto, mas eu não sei. Meu pai achou que talvez ele nunca tivesse ido embora. Quando a noite caiu,
Não consegui parar de pensar no que Robert havia dito. As crianças estavam dormindo e Camila estava lendo na cama. Mas eu não conseguia relaxar. Ficava olhando pela janela, esperando ver alguém parado no quintal. Por volta da meia-noite, ouvi um leve toque. O som vinha da janela na sala de estar. Meu pulso acelerou enquanto eu ia investigar, mas quando puxei a cortina, não havia nada lá, apenas o quintal, escuro e vazio. Na manhã seguinte, Liam apareceu na mesa de café da manhã com outro desenho. Este era diferente. O homem não estava mais no quintal. Ele estava dentro de casa. Liam, por que você desenhou ele na sala de estar? Perguntei, tentando não deixar minha voz tremer. Porque foi onde ele estava na noite passada? Liam respondeu, simplesmente. Ele estava olhando os quadros na parede. Camila e eu nos olhamos, a preocupação nos olhos, inconfundível. É só um sonho, ela disse rapidamente. As crianças têm imaginações muito vívidas, mas eu não estava tão certo disso. O toque, os desenhos, a história de Robert, tudo isso estava se conectando de uma maneira que eu não queria admitir. Nos dias seguintes, a sensação pesada na casa se tornou impossível de ignorar. As crianças começaram a reclamar de pesadelos, e Camila disse que sentia como se alguém estivesse a observando quando estava sozinha. Até eu comecei a sentir que havia olhos sobre mim sempre que passava por uma janela. Finalmente, decidi que precisávamos fazer algo. Contactei meus vizinhos mais velhos para saber mais sobre a história da casa. Eles confirmaram o que Robert disse. O dono original, um homem chamado Charles Moore, morreu no quintal pouco depois de terminar a construção da casa. E não houve registros de crime. Uma noite, enquanto estávamos pegando as caixas restantes que os antigos donos haviam deixado para trás, Sophie me entregou o último desenho. Ele mostrava o homem, mas desta vez ele não estava sozinho. Ele estava ao lado de um menino que se parecia exatamente com Liam. Esse momento confirmou nossa decisão de agir rapidamente. Conversei com o corretor e com Robert na manhã seguinte, explicando tudo o que estava acontecendo. Para minha surpresa, ambos concordaram em cancelar a venda. Robert até demonstrou um estranho senso de responsabilidade, aceitando a casa de volta sem hesitar. Por mais perturbadora que tenha sido toda a experiência, sair daquela casa foi como se livrar de um peso pesado. Adeus, Sophie sussurrou. Eu não sabia o que dizer. Nos mudamos uma semana depois, deixando a casa e seus mistérios para trás. Mas, mesmo agora, não consigo evitar me perguntar. Foi só a imaginação de duas crianças criativas ou havia algo naquela casa? Algo nos observando, esperando que percebêssemos? Tudo o que sei é que, às vezes, o passado demora mais para ir embora do que imaginamos, e às vezes ele nos observa das sombras, esperando para ser visto. Eu estava procurando um lugar tranquilo para me isolar e me concentrar em terminar o meu artigo quando encontrei uma casa charmosa em Savannah, na Geórgia, no Airbnb. Achei que tinha feito a escolha perfeita. As fotos estavam lindas, luz do sol entrando pelas janelas altas, pisos de madeira e um cantinho de leitura com vista para o jardim. As avaliações também eram elogiosas. Os hóspedes elogiavam a atenção do anfitrião e chamavam o lugar de uma joia escondida. Fiz a reserva imediatamente. Uma semana de trabalho em um lugar pitoresco parecia exatamente o que eu precisava para terminar o meu artigo. Mal sabia eu que o encanto terminava na porta da frente. Cheguei numa tarde escaldante de agosto, com o carro cheio de uma mala, bolsa de laptop e uma pasta cheia de anotações. Quando virei na rua, minha empolgação diminuiu. O bairro não tinha nada a ver com o que eu imaginava. Em vez de casas charmosas e calçadas arborizadas, vi casas depredadas, muros cobertos de grafite e um número suspeitamente alto de viaturas de polícia patrulhando a área. Talvez eu tivesse errado de rua, pensei, conferindo o endereço novamente, mas não, era ali. A casa em si era como nas fotos, limpa, iluminada e acolhedora. Me convenci de que o bairro estava apenas meio bagunçado, afinal, eu passaria a maior parte do tempo dentro de casa, trabalhando. Desembalei. Coloquei o laptop no cantinho de leitura e tentei me acomodar. Mesmo assim, não conseguia me livrar da sensação persistente de que algo estava errado. Sempre que olhava pela janela,
Via pessoas paradas na calçada, olhando para a casa. Uma vez, até vi um homem andando de um lado para o outro na rua, olhando para o meu carro. Uma noite, acordei assustado com o que parecia ser vozes abafadas do lado de fora. Espiei pela cortina e vi duas figuras na calçada, gesticulando em direção à casa. Eles não pareciam notar minha presença. Depois de alguns minutos, se afastaram. Me convenci de que eram apenas pessoas passando, mas na noite seguinte a sensação de desconforto aumentou. Por volta das 11 horas, enquanto trabalhava até tarde, ouvi algo bater na lateral da casa. Foi um som abafado, seguido de um silêncio. Quando olhei pela janela, nada parecia fora do lugar, mas a sensação de que havia alguém ali não me deixou. Na quinta noite, enquanto estava no laptop, o bairro estava mais silencioso do que o normal. Aquele silêncio que aperta nos ouvidos, fazendo você se tornar hiperconsciente de cada rangido e farfalhar. Foi quando ouvi um som de arranhão. No começo, achei que fosse algum animal, mas o som era como se alguém estivesse testando a moldura da janela. Senti um nó no peito. Me arrastei até a janela da frente, tentando não fazer barulho, e olhei pelas cortinas. Uma figura estava ali, curvada sobre a janela, as mãos pressionadas contra o vidro. Me agachei, o coração acelerado. Peguei o celular e me arrastei para o canto da sala, fora de vista. Minhas mãos tremiam enquanto discava o número da emergência. Tem alguém tentando entrar na minha casa. Murmurei para a atendente, passando o endereço. Fique na linha, ela disse calmamente. Os policiais estão a caminho. Aqueles minutos pareceram impossivelmente longos, como se nunca fossem acabar. O arranhar ficou mais alto, seguido de um baque surdo, como se tentassem forçar a janela. Prendi a respiração, segurando um livro pesado como se fosse uma arma. Então, o barulho parou. Olhei novamente. A figura tinha desaparecido. Luzes azuis e vermelhas iluminavam a rua. Poucos minutos depois, 2 policiais bateram na porta e eu os deixei entrar, ainda tremendo. Eles vasculharam a propriedade, mas não encontraram nada além de marcas de arranhões na moldura da janela e pegadas que iam até o cercado nos fundos. Parece que alguém estava tentando arrombar, disse um deles. Provavelmente achou que a casa estava vazia, mas não está. Eu respondi, a voz falhando, e essa não é a primeira vez que eu me sinto observado. Os policiais me aconselharam a passar a noite em outro lugar. Eles se ofereceram para fazer um boletim de ocorrência e prometeram patrulhar a área com mais frequência. Quando estavam indo embora, um deles olhou ao redor e murmurou: "Você é corajoso de ficar aqui sozinho." Na manhã seguinte, liguei para o anfitrião. Ele atendeu de forma alegre, mas seu tom mudou quando expliquei o que tinha acontecido. "Ah, essa área tem seus quirquis", ele disse vagamente. "Quirquis", eu retruquei, irritado. "Alguém tentou arrombar minha casa ontem à noite. Por que você não mencionou o crime no seu anúncio?" Ele fez uma pausa antes de finalmente confessar. "Já aconteceu antes, algumas vezes, mas é só parte do charme da área. Sabe?" Eu desliguei. A raiva ferveu dentro de mim. Arrumei minhas coisas e fui embora naquela tarde, furioso com a atitude do anfitrião em relação à segurança dos hóspedes. Relatei o incidente para o Airbnb, anexando fotos das marcas de arranhão e uma cópia do boletim de ocorrência. Eles me reembolsaram pela estadia e disseram que investigariam o anfitrião, mas a experiência ficou comigo. Toda vez que viajo agora, pesquiso não só a propriedade, mas o bairro também. Aquela casa pode ter parecido um sonho nas fotos, mas se transformou em um pesadelo que eu nunca vou esquecer. Quando você é fotógrafo, encontrar o cenário certo pode fazer toda a diferença em um projeto. E quando aluguei esta casa em Denver em março passado, estava procurando um lugar onde pudesse relaxar depois de horas caminhando pela cidade com minha câmera. O anúncio no Airbnb parecia perfeito, acessível e localizada em um bairro tranquilo. A descrição do anfitrião mencionava que a casa tinha 2 andares e um porão, com este último descrito como um espaço de armazenamento desocupado. Soava ideal para mim. A casa em si era encantadora, com pisos de madeira, uma cozinha retro e um sofá macio que praticamente me convidava a me afundar nele. Nada de extraordinário aconteceu nos 2 primeiros dias.
Passei as manhãs em sessões de fotos, as tardes editando imagens e as noites adormecendo ao som do aquecedor. Era exatamente o que eu precisava, até que deixou de ser. Na terceira noite, estava trabalhando até tarde no meu laptop quando notei um barulho suave, quase como se alguém estivesse se movendo abaixo de mim. A princípio, pensei que fosse o aquecedor dando problema, mas o som não era mecânico. Era irregular, como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão. Parei, ouvi e tentei ignorar. Imaginei que fosse a casa se acomodando ou talvez um vizinho. O anúncio deixava claro que o porão estava desocupado, então me disse para deixar para lá. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. Desta vez, não houve dúvida. Eu estava na cozinha, aquecendo sobras, quando ouvi o som distinto de madeira sob pressão. Meu coração acelerou. Pausei o micro-ondas, ficando o mais imóvel possível para ouvir melhor. O som veio de novo, seguido por um baque abafado. Tentei racionalizar. Talvez fosse um galho batendo na casa ou um animal tentando entrar. Mas o som parecia vir diretamente debaixo dos meus pés. Olhei em direção à porta do porão no final do corredor. Ela estava fechada, mas o cadeado estava frouxo, pendurado no fecho, porque o cadeado estava solto. Na manhã seguinte, mandei uma mensagem para o anfitrião mencionando os barulhos. A resposta dele foi rápida, mas despreocupada. Casas antigas fazem todo tipo de barulho. Não há motivo para se preocupar. A maneira como ele falou tão casualmente me incomodou, mas não insisti. Naquela noite, tentei focar na edição das fotos, mas os barulhos começaram de novo, desta vez mais altos. Não era só um arrastar, agora eu podia ouvir movimentos, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Peguei uma vassoura e me aproximei da porta do porão. Minha mão tremia enquanto virava a maçaneta, mas a porta não se mexeu. Estava travada. Me inclinei mais perto, tentando ouvir através da madeira. Foi então que ouvi uma tosse baixa e rouca. Eu me afastei, tropeçando. Alguém estava lá embaixo. Passei o resto da noite barricada no quarto, a porta trancada e a vassoura ainda ao meu lado. Quando a manhã chegou, liguei para o anfitrião novamente, desta vez exigindo explicações. Você tem certeza de que o porão está desocupado? Perguntei. Ele hesitou. Tecnicamente, tem alguém lá embaixo, mas ele não é perigoso. O quê? Minha voz aumentou. Você disse que estava vazio. Ele é um inquilino de longo prazo. O anfitrião admitiu. Está lá há anos. Não coloco isso no anúncio porque assusta as pessoas, mas prometo que ele se mantém afastado. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Desliguei, furiosa e apavorada. Quem quer que estivesse no porão, não estava se mantendo afastado. Ele estava se movendo à noite, ouvindo pelos dutos e provavelmente tentando subir. Naquela noite, não aguentei mais. Empaquei minhas coisas, planejando sair logo pela manhã, mas enquanto estava fechando a mala, ouvi o suave rangido da porta do porão. Meu sangue gelou. Lentamente, me arrastei pelo corredor, espiando pela esquina. A porta estava ligeiramente aberta. Segurei a respiração e me afastei. A ideia de confrontar quem quer que estivesse lá embaixo era demais. Em vez disso, peguei meu celular e liguei a lanterna, apontando-a para a porta. Uma sombra se moveu além da soleira. Saia! Eu gritei, minha voz tremendo. Estou chamando a polícia? A sombra não se moveu de imediato, mas lentamente, a porta rangeu e se fechou. Ouvi o som de passos recuando pelas escadas, seguidos por silêncio. Não esperei pela manhã. Peguei minhas malas, pulei no carro e acelerei pela noite. No dia seguinte, fiz uma denúncia ao Airbnb, detalhando tudo o que aconteceu. Eles me reembolsaram pela estadia e me garantiram que investigariam o anfitrião. Não fiz mais acompanhamentos depois disso, então não sei o que aconteceu com o anfitrião, mas até hoje não consigo ficar em uma casa com porão. Trabalho como enfermeira há muito tempo. Depois do que parecia ser o 100º turno exaustivo seguido, decidi que precisava de uma pausa. Não apenas uma soneca rápida ou um dia de folga. Eu queria me afastar, recarregar as energias e me lembrar de que a vida existia além das paredes do hospital. Foi assim que acabei reservando uma cabana em Asheville,
Carolina do Norte. O anúncio prometia solidão, vistas deslumbrantes das montanhas e paz. Exatamente o que eu precisava. O anfitrião, Alan, parecia amigável nas mensagens. Ele me deu as boas-vindas à propriedade. Disse que eu ia me apaixonar pela cabana e me informou que eu podia mandar mensagem se precisasse de alguma coisa. Relaxe e aproveite, escreveu ele, finalizando com um emoticon sorrindo. Ele parecia tão autêntico que não vi razão para duvidar dele. A cabana ficava no topo de uma colina, cercada por bosques, com janelas do chão ao teto. Era perfeita. O ar tinha cheiro de pinho e o silêncio era quase ensurdecedor depois do constante bip da conversa do hospital. Passei a primeira noite enrolada no sofá com um livro, ouvindo os sons suaves da natureza. Finalmente consegui respirar profundamente pela primeira vez em semanas. No dia seguinte, Alan me mandou uma mensagem perguntando como eu tinha dormido. Achei um gesto legal e respondi: ótimo, a cama é super confortável. Obrigado por perguntar. Ele não respondeu e eu segui com meu dia. Passei a maior parte dele fazendo trilhas nas proximidades, tirando fotos e me maravilhando com a sensação de que o mundo estava vivo, em comparação à monotonia estéril do meu trabalho. Quando voltei para a cabana no final da tarde, uma outra mensagem de Alan apareceu. Espero que tenha aproveitado as trilhas. A vista da varanda é incrível no pôr do sol. Isso me pareceu um pouco estranho, já que eu não tinha falado sobre as trilhas nas mensagens anteriores, nem tinha dito que planejava passar o dia explorando. Talvez fosse apenas um palpite sorteado. Quero dizer, o que mais as pessoas fazem por aqui? Tentei esquecer disso e foquei em preparar o jantar, me distraindo para não pensar muito. No terceiro dia, as mensagens de Alan começaram a parecer invasivas. Não eram assustadoras de forma explícita, mas tinham uma especificidade estranha que me fez parar para pensar. Você já experimentou as cadeiras de balanço na varanda? São meu lugar favorito para tomar café de manhã, dizia uma. Outra dizia: a lareira é ótima em noites frias. Aposto que está bem aconchegante agora. Eu não tinha mencionado que usaria a varanda ou acenderia a lareira nas atualizações. A cabana era pequena, então não era difícil adivinhar o que eu poderia estar fazendo, mas algo nas mensagens dele me dava a impressão de que ele estava narrando minhas ações enquanto elas aconteciam. Isso me deixou consciente, como se estivesse sendo observada. Naquela noite, enquanto me acomodava para assistir a um filme, uma outra mensagem chegou. O sofá parece confortável, não é? Eu fiquei olhando para o meu celular, com o estômago embrulhado. Aquilo não era um palpite. Eu estava sentada no sofá exatamente naquele momento, com um cobertor sobre mim e uma xícara de chá na mão. Eu não tinha mencionado isso a ninguém, muito menos a Alan. Olhei para as grandes janelas que rodeavam a cabana. Estava completamente escuro lá fora, e o vidro refletia o interior aconchegante como um espelho. Mas, em algum lugar além da escuridão, imaginei alguém parado, fora da minha vista, observando. Fiz um esforço para deixar isso de lado. Talvez Alan tivesse um humor estranho, ou talvez fosse apenas excessivamente familiarizado com sua própria propriedade e tivesse dado um palpite certeiro. Mesmo assim, decidi responder: obrigado por perguntar. Está tudo bem aqui. Estou realmente gostando da estadia. Depois disso, ficou difícil relaxar. Evitei olhar para as janelas, com medo de ver alguém do lado de fora. Quando finalmente me deitei, com o celular apertado na minha mão como se fosse um objeto de conforto, acordei por volta das 2 da manhã com um barulho. Soava estranhamente parecido com alguém andando sobre cascalho solto, e disse a mim mesma que era apenas um animal. Guaxinins, cervos, talvez até um urso. Afinal, era uma área de floresta. Segurei a respiração, meu coração batendo forte, enquanto tentava ouvir. O som parou, e o silêncio que veio a seguir parecia sufocar o quarto. Não me atrevi a me mover. Fiquei congelada na cama, apertando o cobertor com força e olhando para a porta do quarto, esperando que ela se abrisse. Minutos passaram, depois 1 hora, até que finalmente, a exaustão me tomou e eu adormeci novamente. Pela manhã, tentei me convencer de que era apenas um animal, mas enquanto tomava café na varanda, não pude ignorar a sensação de que algo estava errado. Decidi verificar os arredores da cabana, esperando que uma explicação lógica acalmasse meus nervos.
Foi quando percebi as pegadas que iam da linha da árvore até as janelas na lateral da cabana. Meu peito apertou enquanto eu a seguia. As pegadas pararam perto da varanda, bem abaixo da janela onde eu havia sentado no sofá na noite anterior. Quem quer que tivesse feito aquelas pegadas, havia parado ali, bem do lado de fora do vidro, enquanto eu estava lá dentro, completamente alheia. Corri de volta para dentro, trancando a porta atrás de mim. Minhas mãos tremiam enquanto pegava meu celular para ligar para Alan e exigir uma explicação. Mas antes de conseguir discar, outra mensagem chegou. Espero que esteja encontrando tudo do seu gosto. Me avise se precisar de algo para deixar sua estadia mais confortável. Algo dentro de mim se quebrou. Isso não era paranoia. Não era uma coincidência. Alan estava ali, me observando, e nem estava mais tentando esconder. Eu fiz as malas às pressas, enfiando roupas na minha mala. Não me importava de deixar coisas para trás. Eu só precisava sair. Joguei minha mala no carro. Liguei o motor e acelerei pela estrada de terra, olhando nervosamente no retrovisor o tempo todo. Quando cheguei a um posto de gasolina com sinal de celular, liguei para o Airbnb e relatei tudo. As mensagens, as pegadas, os barulhos à noite. Eles me garantiram que iriam investigar e ofereceram um reembolso completo. Dirigi direto para casa. Uma semana depois, um representante do Airbnb me ligou para fazer um acompanhamento. Eles removeram o anúncio de Alan e o baniram da plataforma. Soube por um amigo da polícia que Alan já havia sido denunciado antes por comportamento semelhante. Em outro caso, um hóspede o pegou espionando do lado de fora de casa à tarde da noite. Eu pensei que fosse cuidadosa ao reservar uma propriedade altamente avaliada, com resenhas elogiosas, mas nada disso importava quando o anfitrião é a ameaça. Mesmo agora, meses depois, não consigo mais reservar um aluguel sem analisar cada detalhe. Sempre checo as resenhas, as fechaduras, as janelas. O pensamento de ser observada, de alguém estar parado fora da vista, transformou todas as minhas viagens em um cálculo cuidadoso de confiança e risco. Você nunca sabe realmente quem está do outro lado daquela mensagem amigável. Eu já tinha ficado em Airbnbs antes, mas sempre optei por aluguéis privados, apartamentos inteiros ou pequenas casas só para mim. Dessa vez, decidi economizar um pouco. Eu ficaria em Austin por apenas alguns dias, para um seminário de marketing, e não pensei muito em reservar um Airbnb compartilhado. O anúncio descrevia o anfitrião como amigável e respeitável e mencionava que os hóspedes poderiam dividir o espaço com outras pessoas de vez em quando. Para mim, parecia tudo bem. A casa era simples, mas tinha um clima acolhedor. Uma casa térrea com uma varanda na frente, um jardim pequeno e uma porta amarela convidativa. Quando cheguei, minha colega de quarto para a semana me recebeu na porta. Ela se apresentou como Kelly. Ela era alta e magra, com cabelo longo e escuro, e tinha uma vibe tranquila. À primeira vista, parecia perfeitamente normal, talvez um pouco excêntrica. Suas roupas estavam descombinadas e ela tinha o hábito de olhar para o teto como se estivesse perdida em pensamentos. O anfitrião não estava lá, mas isso não parecia incomum. Kelly explicou que o anfitrião frequentemente alugava a casa enquanto viajava a trabalho e confiava nos hóspedes para entrarem e saírem à vontade. Conversamos um pouco antes de eu me retirar para o meu quarto e começar a me organizar. Naquela noite, coloquei meu laptop na mesa de jantar para colocar os e-mails em dia. Kelly se sentou no chão da sala de estar, cercada de velas. Ela não ligou a TV nem colocou música. Apenas uma fileira de pequenas chamas tremeluziantes e um caderno no colo. Ela me pegou olhando e disse: "Ah, não liga para mim. Estou apenas alinhando minha energia para a noite." Eu não tinha muita ideia do que isso significava, mas pensei que tudo bem. "Legal", ela riu. "Você provavelmente acha que sou estranha, né? Tudo bem, isso acontece muito." "Sou bruxa." "Bruxa?" perguntei, levantando a sobrancelha. "É. Mas não daquelas com vassoura", ela disse, piscando. "Mais com rituais de trabalho de energia, esse tipo de coisa. É inofensivo, prometo." Sorri desconfortavelmente e voltei ao meu laptop, sem saber bem como responder. Cada um com seus gostos, pensei, enquanto ela não estivesse sacrificando cabras na sala.
eu podia lidar com algumas velas. Nos dias seguintes, as peculiaridades de Kelly ficaram mais evidentes. Ela frequentemente ficava cantando baixinho para si mesma, uma melodia estranha e grave que não parecia com nenhuma música que eu já tivesse ouvido. Ela passava horas no quintal falando sozinha em uma língua que eu não entendia, enquanto arrumava pedras de forma estranha. Uma vez, a vi espalhando algo que parecia sal ao redor da casa. Proteção, ela explicou quando me viu observando. Isso mantém as energias ruins afastadas. O mais estranho, no entanto, era a mala dela. Ela a deixava na sala de estar, em vez de no quarto, e nunca parecia abri-la. Era velha, toda desgastada, com o couro descascando e um fecho enferrujado. Uma noite, não aguentei mais e decidi perguntar. "Ah, isso é só meu material de trabalho", ela disse. "Tudo o que eu preciso para a minha prática." O tom dela deixou claro que ela não queria falar mais sobre isso, então eu deixei para lá. Na minha última noite, voltei para casa depois do jantar e a encontrei estranhamente silenciosa. Kelly geralmente estava na sala de estar nessa hora, cercada por suas velas ou rabiscando no caderno, mas dessa vez ela não estava. Suas coisas, sua mala, as velas, até as pedras do quintal estavam lá, mas não havia sinal dela. Eu cheguei a olhar na cozinha, no banheiro, até no quintal. Nada. A porta do quarto dela estava aberta, revelando uma cama vazia e desarrumada. Nesse ponto, eu estava mais confusa do que preocupada. Talvez ela tivesse saído para uma caminhada tardia ou algum recado de última hora. Mesmo assim, era estranho ela não ter levado suas coisas. Fui dormir, mas a casa parecia diferente sem ela, mais pesada de alguma forma. Na manhã seguinte, Kelly ainda não havia voltado. Decidi mandar uma mensagem para o anfitrião para avisá-lo. Para minha surpresa, a resposta foi imediata e perturbadora. "Desculpe, mas não sei de quem você está falando", escreveu o anfitrião. "Não deveria haver mais ninguém hospedado aqui." "Como assim, ninguém mais?" Kelly estava lá o tempo todo. Conversamos, compartilhamos refeições, até rimos sobre os rituais dela. Ela não era imaginária. Fiquei olhando para a mala dela, que era a única coisa que restava, no meio da sala de estar, como uma acusação silenciosa. Contra o meu melhor julgamento, desfechei o fecho e abri a mala. O cheiro me atingiu primeiro, uma mistura de couro velho, terra e algo metálico. Dentro, não havia roupas ou produtos de higiene, apenas uma bagunça de objetos aleatórios, um feixe de ervas secas, um espelho quebrado, um pequeno frasco de líquido vermelho e um monte de anotações manuscritas. As anotações estavam cheias de símbolos e frases que eu não entendia. Fechei a mala com força e me afastei. Quem era Kelly? Porque o anfitrião negava conhecê-la. Peguei meu telefone e liguei para o anfitrião. A voz dele estava calma, mas insistente. "Eu juro que não aluguei para mais ninguém. Você é o único hóspede que eu aprovo. Se tem mais alguém aí, precisa sair imediatamente e chamar a polícia." Não precisei ser avisada 2 vezes. Peguei minhas coisas, com os olhos pulando de sombra em sombra. Kelly ainda estava por aí, se escondendo em algum lugar. Estaria ela brincando de algum tipo de jogo macabro comigo? Passei a noite em um hotel, sem conseguir me livrar da sensação de desconforto que me acompanhava. No dia seguinte, relatei tudo ao Airbnb. Os rituais estranhos, a negação do anfitrião sobre a presença de Kelly. Eles me asseguraram que investigariam, mas nunca recebi mais notícias. Até hoje, não sei quem Kelly realmente era ou quais eram suas intenções. Tudo o que sei é que nunca mais vou ficar em um Airbnb compartilhado. O pensamento de alguém como ela entrando na minha vida, mesmo que por alguns dias, ainda me dá calafrios. Se esses pesadelos do Airbnb fizeram você repensar sua próxima reserva, não se esqueça de deixar um like e se inscrever para mais histórias de arrepiar. Já teve uma experiência bizarra ou assustadora em uma viagem? Compartilhe nos comentários. Eu adoraria ouvir todos os detalhes perturbadores. Envie este vídeo para um amigo que adora aluguéis de temporada. Ele pode pensar 2 vezes na próxima vez. E lembre-se, uma boa avaliação nem sempre significa uma estadia segura. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo pesadelo.